Olá, boa noite. No programa em off do domingo passado, nós conversamos a respeito da reforma trabalhista, que já foi aprovada. Hoje vamos conversar a respeito da reforma previdenciária, que ainda está em discussão em Brasília. E para isso, convidamos os advogados Ney Araújo e Almir Reis, que vão conversar conosco a respeito de todos os pontos desta reforma previdenciária no programa em off, que está começando agora. Ney Araújo, Almir Reis são advogados especialistas em previdência, em trabalhismo, enfim, e vão nos falar hoje a respeito da reforma da Previdência. Nós sabemos que a reforma trabalhista já foi aprovada. E a reforma da Previdência, em que pé está neste momento, senhores? Bem, a reforma da Previdência já passou pela Câmara dos Deputados e, aliás, não passou pela Câmara. Já estou fazendo confusão com a trabalhista. Tanta reforma, para ela passar pela Câmara dos Deputados, ela precisa ser levada ao plenário e haver a votação de 308 votos para que ela possa prosseguir. Saindo da Câmara dos Deputados, ela então passará para o Senado, onde também ela precisará da aprovação de 2/3 dos senadores para que então ela se transforme na emenda constitucional. A reforma previdenciária, evidentemente, que com essas denúncias contra o presidente da República, houve um enfraquecimento grande lá da sua base, então ela já estava enfrentando uma dificuldade muito grande do presidente conseguir o apoio desse quantitativo, né? Aliás, eu disse 2/3, mas na verdade não é 2/3, são 3/5. 3/5. 3/5. Tanto nas duas votações no plenário da Câmara dos Deputados, como também no plenário do Senado. E o presidente, então, tem feito diversas negociações, tem liberado recursos, por exemplo, para emendas de deputados, tem um programa aí do Refis, também as benesses que ele está trazendo, porque tem uma bancada ruralista lá com 100 e tantos deputados. Então, o presidente tem oferecido as maiores benesses possíveis, contrariando até o objetivo que ele deu à reforma, de que essa reforma tem que ser feita porque há necessidade da contenção de gastos por parte do governo federal. E o que ele já gastou com a reforma previdenciária e o que está aí em pauta para ele gastar, já está tirando a economia que se poderia fazer com previdência. Se bem que quando a gente fala de previdência social, Mário Neto, nós temos que lembrar que o objetivo da previdência social é, sobretudo, haver uma distribuição de renda, haver o favorecimento dos menos favorecidos. Você, por exemplo, beneficiários da Previdência Social, aí sim, 2/3, cerca de 70%, percebem única e tão somente um salário mínimo. Agora imagine você, um casal que ganhe, por exemplo, o homem seja aposentado, não é? Receba um salário mínimo. O salário mínimo hoje é de R$ 937. Em falecendo este homem, havendo só a viúva, ela vai passar a receber apenas R$ 562,20. Outra situação difícil a ser enfrentada, que será um retrocesso social muito grande, aliás, noticiado pelo Le Monde, pelo The Guardian, pelo Washington Post, pelos grandes jornais do mundo. Imagine você que a aposentadoria por idade é a aposentadoria concedida em maior número, principalmente nas menores cidades, principalmente nas cidades com menos recursos. E você imagina, se nós
tomarmos hoje as regras atuais, se 100 pessoas solicitarem essa aposentadoria e tiverem sucesso, e nós amanhã mudarmos essas regras para o que está lá dentro da chamada reforma, dessas 100 pessoas, somente 20 teriam acesso a essa aposentadoria. E aí você sabe que a maior transferência de recursos para os municípios, mais de 3.500 benefícios, é justamente quando há o pagamento dos benefícios da Previdência e da assistência social. Diante dessa dificuldade, Almir Reis, que o Ney Araújo falou, do governo em conseguir aprovar essa reforma da Previdência, há já uma possibilidade, o Romero Jucá, que é um dos líderes do PMDB lá em Brasília, já disse que há a possibilidade de se dividir em várias pequenas reformas para se conseguir aprovar, né? Boa noite, Mário. Boa noite, Ney. A pergunta é muito pertinente, porque muita gente está achando agora, Mário, porque passou a reforma trabalhista, que a previdenciária também vai passar, inclusive com a mesma facilidade que passou a trabalhista. Porém, não é bem assim. É bom que o pessoal de casa fique sabendo que para aprovar a reforma previdenciária, você precisa de um quórum muito maior, um quórum muito mais qualificado. Então, para aprovar a reforma trabalhista, o governo só precisava de metade dos presentes mais um. Para aprovar a previdenciária, como o Ney já bem destacou aqui, são 308 votos na Câmara dos Deputados em 2 turnos e depois 49 senadores no Senado Federal também em 2 turnos. Então o governo sabe que não vai ter a mesma facilidade que teve para aprovar a reforma trabalhista. Tanto é que o Romero Jucá, recentemente, ele já cogitou, dessa vez expressamente, fatiar essa reforma previdenciária. E como é que ele poderia fazer isso? É muito importante que todos em casa fiquem cientes que para mexer na Constituição, só através de uma PEC, que exige esse quórum realmente muito alto, 308 deputados. Que é uma proposta de emenda constitucional. Exatamente, 308 deputados e 49 senadores. Mas as regras previdenciárias que valem para os trabalhadores privados, quase todas elas não estão na Constituição. Poucas delas estão lá. Elas quase todas estão na Lei 8.213 de 91, que é uma lei ordinária, que é uma lei que você pode alterar por medida provisória, boa parte dela, e se não conseguir por medida provisória, por um projeto de lei ordinária, um projeto simples, que só precisa, para conseguir a aprovação, de metade dos presentes mais um. É exatamente o que aconteceu com relação à reforma trabalhista. Então, qual é a ideia do governo? Fazer essa manobra. Fazer essa manobra. Deixar na PEC, tão somente, questões básicas ali, que você encontre um consenso para aprovação. Por exemplo, deixar na PEC tão somente a figura da idade mínima, que ele vai conseguir costurar, talvez reduza um pouco e aprova. Aí vão, não mexeu tanto, só mexeu na idade mínima, não foi tão ruim assim. Mas na daqui verdade, a pouco lança outra daqui proposta. a pouco lança. Vale lembrar que no final de 2014, começo de 2015, então logo a antiga presidente a Dilma se elegeu, a primeira coisa que ela fez foi lançar uma medida provisória no final de 2014 e começo de 2015, alterando boa parte das regras para concessão de pensão por morte. Então, mesmo que não seja aprovada uma alteração substancial nas regras, isso não quer dizer que o governo vai estar por satisfeito. Mesmo sendo um ano eleitoral, mesmo o Temer não sendo candidato, mesmo ele não se reelegendo, ou mesmo vindo outra pessoa, se ele ficar até o final do mandato, até o final de 2018, nada impede que ele, na condição de presidente da República, edite uma medida provisória, nem que seja no último dia do mandato, alterando boa parte das regras que se aplicam aos trabalhadores privados. Isso não vale, Mário, lembra você, para os servidores públicos, porque para os servidores públicos quase tudo está na Constituição. Então a estratégia qual é? Reduzir o texto da PEC, deixar tão somente o basicão lá naquele texto da PEC e, na verdade, tentar aprovar ela de forma fatiada, com medidas provisórias, leis ordinárias, que aí sim é que você vai mexer diretamente no bolso dos trabalhadores privados. O doutor Almir falou tanto em medidas provisórias, é até bom a gente fazer uma parte nesse item. Porque a medida provisória, um dos itens delas, um dos requisitos para que você apresente a medida provisória, que é lá pelo presidente da República, é que haja urgência naquela matéria. Como o doutor Almir disse aqui, a Lei de Benefícios Previdenciários, a 8.213, ela é de 1991. Agora, imagine uma medida provisória hoje obedecer o requisito, a exigência
de que haja urgência naquele assunto para ela mudar um artigo lá de uma lei de 1991, que nós já vamos aí com 9 anos, com mais 17, 26 anos passados. Então, é por isso que o nosso judiciário está abarrotado de ações. E o maior provocador destas ações é justamente o poder público, Mário Neto. O senhor falava agora há pouco sobre a possibilidade de apenas 20 a cada 100 pessoas que requisitarem obterem a aposentadoria com essas regras aí. Isso não geraria um problema grande lá na frente? Esses 80 que ainda conseguiram não ficariam flutuando aí no mercado, enfim, sem emprego, sem renda? Não poderia gerar um problema sério? A ideia é que mais pessoas contribuam e que mais pessoas alcancem o benefício atendida às exigências. Porque se essas pessoas ficarem a descoberto, com envelhecimento principalmente, nesses pequenos centros, como eu disse, já há dificuldade, mesmo na juventude, não é? De se achar um emprego ou de se achar uma atividade lucrativa que possa, inclusive, permitir que aquela pessoa, mesmo não sendo empregado, ela faça uma contribuição, né? Ou como facultativo, ou então como contribuinte obrigatório, como contribuinte individual. E havendo um empobrecimento desses municípios, justamente pela não chegada desses rendimentos, há de haver também um encargo maior para a assistência social. Então, mais pessoas terão que buscar assistência social. A assistência social hoje, ela pode ser conseguida por aqueles que atingem 65 anos, tanto homem como mulher, ou por aquelas pessoas que demonstram incapacidade. Aí não tem limite de idade, pode ser a partir de um mês de vida, 5 Isso é uma anos, bomba então, de efeito retardado. de efeito retardado. E aí também, o que acontece? Você vai deixar de ter menos arrecadação para a Previdência Social. Você vai ter mais adoecimento. E quando nós falamos em Previdência, a gente não pode esquecer que na Previdência Social existe um tripé, que é a Seguridade Social. A Seguridade Social ela é composta da saúde, da assistência social e da Previdência Social. E você, inclusive, já tem disciplinado lá na Constituição Federal os recursos destinados a sustentar esse tripé. Por exemplo, as contribuições dos empregados e empregadores, os contribuintes individuais, facultativos. Também a incidência sobre o PIS, sobre a COFINS, sobre a contribuição sobre o lucro líquido, concurso de prognóstico, que são as loterias. Então, você tem lá 7 itens destinados exclusivamente para o custeio da Seguridade Social. Quando o governo alardeia um déficit falso, ele não leva em consideração todos esses 7 itens que é disciplinado na Carta Maior. Ele só fala nos itens que correspondem à arrecadação do empregado e do empregador. Almir quer complementar? Quero, só uma partezinha. Vê que interessante. A gente acabou de falar aqui daquela história que o governo pode tirar boa parte da redação da PEC e colocar na medida provisória ou na lei ordinária. E essa questão dos 15 anos que se exige hoje para aposentar, que ele quer mudar, quer levar isso para 25 anos, esse ponto ele pode ser alterado por meio de lei ordinária ou de medida provisória. Porque esse ponto, os 15 anos para aposentar por idade, não está na Constituição. Isso está na lei ordinária. Então, se o governo quiser amanhã, num sábado, ele tá uma medida provisória dizendo, olha, a partir de segunda-feira ninguém aposenta mais com os 15 anos de contribuição, vai para 25. Basta que ele altere o artigo 142 da Lei 8.213, que é o que estabelece o tempo mínimo de contribuição que você precisa para aposentar por idade. Se ele quiser mexer na aposentadoria por tempo de contribuição, aí sim precisa da PEC. Mas esse ponto é relevantíssimo, porque como o Ney disse, a cada 10 benefícios de aposentadoria por idade que a gente tem concedido hoje, se a gente tivesse uma regra que exigisse não 15, mas sim 25 anos de contribuição... E a que está lá na reforma. 8 em cada 10 benefícios não seriam alvo de concessão. Então, você mexer numa legislação que existe desde 91, por meio de medida provisória, alegando que existe urgência depois de 26 anos que o artigo está lá, a meu ver, é muita cara de pau. Isso não pode acontecer. E, Mário, a medida provisória e a lei ordinária
vai ter o mesmo efeito. Só que, quando ele edita a medida provisória, ela passa já a produzir efeito daquele momento. E a lei ordinária, ela apresenta o projeto que tem que passar pelo Congresso Nacional para que haja a sua aprovação. Então, isso pode levar um determinado tempo. Então, é por isso que a medida provisória, que inclusive será, não é, ou não, transformada em lei ordinária, porque ela pode ser rejeitada, pode não ser aprovada. Então, mas se aprovada, ela vai se transformar em lei ordinária. Então, mas é só que ela começou a produzir efeitos de imediato. E é um projeto de lei, não, só depois da sua aprovação. Então, é por isso do chamado requisito da urgência, que tanto o doutor Almir como eu não enxergamos, neste caso específico, e que também as entidades têm manifestado o mesmo pensar que nós estamos tendo. E diante de tudo isso, as pessoas que estão nos acompanhando certamente estão se perguntando, e aí, passa ou não passa? Na opinião dos senhores, passa ou não passa essa reforma nesse governo Temer? Na minha opinião pessoal, o texto que está na PEC 287, Mário, ele não passa. Eu tranquilizaria o pessoal de casa que o governo não tem hoje uma maioria consolidada para conseguir aprovar uma proposta de emenda à Constituição, que é da forma como está redigido aí o projeto de reforma da Previdência. Porém, essa ideia dele de fatiar pode ser interessante pensando do lado do governo, não pensando como população. Seria preocupante. Seria preocupante. Se ele abdicar da tramitação da PEC, se ele realmente enxugar o texto da PEC, deixar só um pedacinho lá, talvez a idade mínima, que na verdade está se chegando a um consenso que talvez seja importante implantar de imediato, e deixar para mexer nas regras por meio de medida provisória ou por meio de lei ordinária, aí sim o governo teria chances de conseguir aprovação. Eu destaco, Mário, que a gente teve em Brasília há cerca de 3 semanas e fizemos uma visita, não só eu, um grupo chamado Movimento em Defesa da Previdência, que tem quase 200 entidades participando. A gente visitou dezenas de gabinetes e nessas visitas o consenso que a gente conseguiu extrair de lá é que, na verdade, o governo ele não tem a maioria consolidada para a aprovação da PEC. Eu chamo a atenção para uma conversa que a gente teve com um deputado especificamente da Paraíba, que eu não vou citar o nome dele, porque ele pediu reserva nesse ponto e que ele nos recebeu muito bem. A gente pôde expor qual era a nossa visão com relação à questão da reforma da Previdência, quais os pontos que a gente concordava, quais os pontos que a gente discordava, e ele foi muito claro, ele disse, olha, eu sou a favor da reforma da Previdência, mas eu não vou votar essa reforma da Previdência. Não porque eu não sou a favor, mas porque eu quero me reeleger no próximo ano. E eu sei que a reforma da Previdência é uma temática bastante impopular. Então vão pegar minha foto, vão colocar no outdoor, vão dizer que eu sou contra o trabalhador. Então você vê, Mário, que a força, a pressão que a população faz na busca por resguardar direitos surte sim efeito prático. Então se ela vai passar ou não vai passar, eu pessoalmente defendo a necessidade de uma reforma da Previdência. Eu sou a favor. O que eu não concordo, e acho que nem tem uma posição parecida com a minha, é com esse texto que está ofertado pelo governo. Esse texto que é inaceitável, porque ele mexe com a segurança jurídica. Você paga uma vida toda pensando que vai aposentar com aqueles requisitos, naqueles termos, e na véspera da aposentadoria, tua regra é alterada. O governo acabou de mexer, criou uma fórmula chamada 85/95, que para aposentar sem perder nada, com sua média exata, bastava somar a idade com tempo de contribuição. No caso de mulher, fechando 85 pontos, ou no caso de homem, fechando 95 pontos, você aposentaria sem perder nada. E essa regra já está para ser extinta, uma regra que acabou de ser criada. Então, o que a gente defende... Em 2015. O que a gente defende é que haja segurança jurídica. E a gente vai continuar discutindo a respeito dessa questão daqui a pouco. O segundo bloco do programa em off de hoje. Voltamos com o programa em off desse domingo, conversando a respeito da reforma da Previdência. E para isso, nós convidamos os advogados Ney Araújo e Almir Reis, que são especialistas nessa área também. A área trabalhista e a área da Previdência. Ney Araújo me parece que queria fazer ainda alguma complementação em relação ao final do bloco anterior. Doutor Almir, como sempre, né, expôs muito bem aqui sobre a reforma da Previdência. Só uma palavrinha dele que eu não concordei. Naquele disse que a população pode ficar tranquila. Eu direi que não pode ficar tranquila, porque eles estão utilizando todas as armas possíveis e impossíveis, legais e ilegais para esta reforma. A reforma trabalhista mesmo foi uma surpresa, porque quando se viu, chegou lá um substitutivo
que alterava mais de 100 artigos da CLT. Então, os movimentos sindicais não tiveram nem tempo de realmente fazer um combate mais firme a essa reforma trabalhista. E, por exemplo, lá dentro da reforma trabalhista, Mário Neto, aquele trabalho intermitente, né, que é uma novidade aqui, né, foi aprovada, eles trouxeram, importaram isso lá da França, Inglaterra e outros países. Do primeiro mundo. Do primeiro mundo. Só que escancaradamente, sem freio nenhum. Porque lá você encontra, por exemplo, trabalho intermitente só pode ser por um determinado período. Trabalho intermitente só pode ser para aquelas pessoas de uma determinada faixa de idade. Não é? É um meio, por exemplo, vamos supor aqui no Brasil, qual a faixa de idade que tem mais dificuldade de colocação? As pessoas acima de 50 anos. Não é? Então, trabalho intermitente poderia ser voltado somente para as pessoas acima de 50 anos. Porque aquela é uma maneira de transferir o risco da atividade econômica do empregador para o empregado. E evidentemente que você pode, com isso, desalojar aqueles que já têm um trabalho formalizado. Porque nós estamos com 16 milhões de empregados sem carteira assinada. Isso traz um rombo lá para a Previdência de 384 bilhões de reais. Certo? Então, é por isso que eu digo, a reforma da Previdência tem realmente um conteúdo que é recessivo, é um retrocesso social, o mundo todo está vendo isso. Como o doutor Almir disse, eu também sou favorável à reforma da Previdência. E não poderia ser diferente. Nós, operadores do direito, sabemos que as normas previdenciárias e trabalhistas, elas têm que ser dinâmicas porque a sociedade é dinâmica e o direito está aí para atender os anseios da sociedade, mas não dessa forma que está sendo imposta aí. Na calada da noite, goela abaixo, sem estudo, só se consultou banqueiros e empresários do ramo de venda de previdência privada e de seguros. A agenda do Marcelo Abirramia foi toda voltada para esse pessoal, então não se deu voz ao povo. E você tem, por exemplo, 71% contrário à reforma da Previdência Social. Pesquisa Datafolha. Pesquisa Datafolha. E isso não é levado em consideração, Mário Neto. Então, por isso, população, não fique tranquila. Nós temos que estar alerta e muito alerta e precisamos mostrar a nossa insatisfação. Senão eles vão passar essa reforma. É muito difícil, mas se o povo calar, aí se torna tudo mais fácil. Já que teve a réplica, quer a tréplica ou a gente já passa para um outro Não, bem rapidinho, 10 segundos. Quando eu falo de tranquilidade, é porque quando a gente tem acesso diretamente aos gabinetes, a gente sabe que o governo não vai ter aquela maioria consolidada para aprovar naqueles termos. Então não é a tranquilidade de ficar em casa sem fazer nada. É tranquilo de saber que dificilmente ele vai alcançar essa maioria de 308 votos e depois 49 senadores. Porém, a gente tem que estar vigilante, como eu falei no final. Se a gente, na verdade, não mostrar força, não mostrar que é contrário a esses pontos principais da reforma da Previdência, ela tem chance sim de aprovação, sobretudo quando o governo tem o canal da medida provisória ou do projeto de lei ordinária. Mas eu e Ney concorda basicamente com... Conseguimos agora afinar a ideia. Agora conseguimos. Chegamos a um consenso. Aqui. Acordo trabalhista. Bom, vamos falar sobre as viagens que os senhores fizeram pelos municípios de Pernambuco. O senhor foi até Brasília, inclusive, conversou com os parlamentares. Como é que sentimento os senhores tiveram em relação a esses municípios visitados e ao Distrito Federal? Eu tive o prazer de estar com o Ney em, acho que quase 20 municípios aqui, eu não tenho a contagem exata, mas percorremos todo o estado, visitamos câmaras municipais, sindicatos, associações, partidos políticos e sempre mostrando quais os lados com relação à questão da reforma da Previdência. A gente nunca quis impor a nossa verdade, impor a nossa visão. A gente traz os dados oficiais que estão disponíveis para qualquer pessoa, né? Os dados oficiais do governo com relação às contas da Previdência e colocamos a nossa posição. Uma análise técnica? Uma análise técnica, uma análise fria e não uma análise parcial de quem quer, na verdade, impor uma reforma a qualquer custo.
Vale lembrar que o lema do governo, Ney, para conseguir reformar a Previdência é que reformar hoje para garantir o amanhã. Será que isso é realmente verdadeiro? E só a partir da análise técnica, Ney, Mário, pessoal de casa, que a gente pode, na verdade, verificar se essa tese é verdadeira ou se ela é falaciosa. E eu fico muito tranquilo de informar para você aqui que teve um estudo recente do Tribunal de Contas da União que esmiuçou essas contas da Previdência. Apesar da conclusão do estudo ser no sentido de que a reforma tem que ser feita, de que realmente ela é imprescindível, um dado desse estudo me chama muita atenção, Mário. A gente está acostumado a escutar que hoje o regime geral de previdência é o que paga os trabalhadores privados, que ele é deficitário em cerca de 8% do total do PIB, ou seja, 8% de tudo que se arrecada seria gasto com relação à questão previdenciária, para pagar os aposentados. Porém, esse estudo, ele mostra que a verdade não é bem assim. O estudo ele comprova que quando a gente fala de tudo que se gasta com previdência, e somando trabalhadores privados, servidores públicos e até os militares, o percentual do PIB que resta comprometido não é de 8%, não é de 9%, não é de 10%. Quando eu pego receitas e despesas, eu tenho um déficit de tão somente 3%, o que é ínfimo se eu comparo com outros países, até mesmo os mais desenvolvidos ou outras nações. Então a gente está acostumado a escutar a vida toda que o gasto é muito elevado, que na verdade o percentual do PIB vai chegar a 20% em 2060, mas esse dado ele não é um dado preciso, não é um dado exato. Esse dado, na verdade, ele leva em consideração tão somente quanto se gasta percentualmente do PIB, mas não leva em consideração a arrecadação. Então quando eu faço o encontro de contas do que eu tenho de receita e do que eu tenho de despesa, mesmo que a conta do governo estivesse correta, Mário, o que a gente não defende que é o certo, a nossa conta é diferente, a nossa conta é a conta da Anfip, mas ainda que eu admita como verdadeira a conta do governo federal, existe esse estudo do TCU recente de agora, que o comprometimento do PIB, fazendo a diferença entre receita e despesa, dá menos 3% tão somente. Então, são dados que a gente precisa levar para todo mundo, para o pessoal de casa, para os mais esclarecidos, para os menos esclarecidos, para que a gente possa tomar uma decisão sobre que lado a gente vai defender, mas com elementos concretos. E aí sim, a gente vai debater com muito mais propriedade. Por essas andanças que os senhores fizeram, tem percebido que a população tem absorvido esse recado, essa mensagem? Bom, Mário, essa PEC, né, Reforma da Previdência, ela foi apresentada no dia 6 de dezembro. E naquele instante, quando nós vimos esse texto, eu digo nós, operadores de direito do Brasil, de associações, de institutos, né, de estudo de direito previdenciário, chegamos à conclusão que nós estávamos de frente da destruição da Previdência Social no Brasil. E que a gente tinha que encontrar um meio como seria um meio mais eficiente para combater esta chamada reforma. E chegamos à conclusão que deveríamos utilizar todos os meios possíveis para tentar mastigar porque são assuntos muito técnicos, não é? Então, você quando fala em Previdência Social, principalmente, você não pode pensar numa reforma da Previdência Social sem um estudo financeiro e atuarial. Mas, quer dizer, isso soa muito, não é, elitizado, né, para a população em geral. Então, nosso objetivo foi, traçamos essa meta. Vamos todos nós para a rua, seja em associação, seja em igreja, seja em time de futebol, seja em partido político, seja onde nos der a voz para passarmos a informação para a população de uma forma geral, não é? Sem tomar posição de A, B ou C. E, por exemplo, nessas nossas andanças, nós sempre fizemos questão de dizer, olha, eu não vim aqui expor a minha opinião, eu vim aqui esclarecer, vou fazer uma exposição, aceito pergunta de todas as formas, se alguém já tomou posicionamento favorável ou contra, fique à vontade, vamos conversar, vamos dialogar. Eu não vou dizer minha opinião, a menos que alguém tenha a curiosidade de saber, eu vou dizer. Mas o principal aqui é deixar vocês informados. E foi assim que nós fizemos essa andança, e aliás, fizemos não, né? Continuamos a proceder dessa forma. E agradecemos inclusive a você por estarmos aqui hoje
e sei que com isso nós vamos atingir uma população imensa. E a receptividade dessas pessoas? Elas receberam bem essas informações em relação a entenderem o que está acontecendo e formarem opinião? Modéstia à parte, Mário, foi excelente. Excelente, desde aquele menos esclarecido até pessoas com mais instrução que puderam fazer uma compreensão melhor da situação, fazer uma leitura do que o outro lado tem a mostrar também. Repito, o que Ney bem colocou aqui pra gente. A gente não chega lá com, olha, minha posição é essa, o correto é isso ou aquilo. A gente leva a vertente do governo, como é que o governo faz a conta, como é que a Anfip eventualmente faz a conta, como é que o TCU vê essa questão também. Então, levando os três lados para que a gente possa ter uma definição de qual caminho a ser seguido. E o mais interessante é que muita gente, quando você começa a palestrar, quando você começa a conversar, a dialogar com a população de uma forma geral, elas têm aquela ideia na cabeça, olha, mas será que não é melhor fazer a reforma? Porque senão não vai ter dinheiro mais para pagar absolutamente ninguém. Meus filhos não vão poder se aposentar? Meus filhos não vão poder se aposentar. É o recado que está sendo dado. É a mentira. É a mentira. Por exemplo, tem mentira maior do que aquela que está até hoje aí sendo veiculada. Olha, se não reformar a Previdência vai acontecer igual lá no Rio de Janeiro. Olha, essa PEC aqui não tem nada a vinculação com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então eles usam o exemplo do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, agora de Minas Gerais, para dizer, olha o que aconteceu lá. Se não mexer vai ser a mesma coisa. E a situação é totalmente diferente. A gente sabe que Rio de Janeiro, a corrupção tem boa parcela de culpa com relação às contas da Previdência. Mas existe uma outra questão, Mário, que poucas vezes a imprensa explora com muita propriedade. Na véspera da eleição do governador Luiz Fernando Pezão, o que aconteceu? Era uma eleição bastante acirrada e para agradar os servidores públicos, isso aqui não é crítica a servidor público, eles deram um aumento muito grande para os servidores ativos e fizeram a conta, não, eu vou ganhar a eleição, vai impactar isso aqui na folha de pagamento, mas eu consigo cobrir com royalty de petróleo. Só que foi justamente... E gastaram muito, né, com royalty de petróleo, pensando... Perfeito. Gastaram por conta. Gastaram por conta, mas eles esqueceram de fazer a seguinte conta. No serviço público, existe uma diferença muito grande com relação à iniciativa privada. Geralmente, o aumento que eu dou para o trabalhador ativo, o trabalhador inativo ele recebe o mesmo, se ele se aposentou com direito ao que a gente chama de paridade de proventos. Então, quando deram o reajuste, eles fizeram a conta, vou impactar em tanto a folha, mas esqueceram que esse reajuste automaticamente se aplicava para os inativos. Então, o Rio Prev, que é o regime de previdência do Rio de Janeiro, já não vinha bem das pernas, já vinha realmente cambaleando. E com esse tiro que deram nele, de na verdade impactar de forma assustadora as contas do dia para a noite, aí você realmente ajudou a quebrar completamente o regime de previdência. Porque, repito, quem se aposentou com base em paridade e é servidor público, qualquer aumento atribuído ao ativo, o inativo recebe automaticamente. E isso é um dos fundamentos, dos pontos mais importantes que poucas vezes é explorado quando você discute o que aconteceu no Rio de Janeiro. E é preciso deixar bem claro, e a população no geral, quando você fala em INSS, fica muito mais fácil a compreensão, porque o doutor Almir terminou de falar aqui exclusivamente em regime próprio de previdência social, certo? Que está vinculado aos servidores públicos, certo? Quando nós falamos em INSS, aí é Regime Geral de Previdência Social. É que justamente essa reforma da Previdência está voltada, focada, a coluna mestra dela é justamente em cima da Previdência Social, que é justamente o INSS. Por isso, há essa míngua de direitos, não é? Conquistados há anos e anos, desde a Lei Eloy Chaves, lá na década de 1920 até hoje. E por que, então, em Brasília, os nossos representantes, os parlamentares, deputados, senadores, eles não perceberam, ou eles perceberam e mesmo assim estão nessa discussão aí para aprovar ou não a reforma da Previdência? Há um consenso, Mário, no sentido de que a Previdência precisa sim de alguns ajustes, você não tenha dúvida disso. Como o Ney bem pontuou, a nossa realidade demográfica hoje é completamente diferente da que a gente tinha 20, 30 anos atrás. A gente está acostumado, minha mãe, por exemplo, teve 4 filhos e mais 3 adotivos, 7 pessoas. Isso era uma realidade bastante natural no passado. Se eu perguntar hoje para uma jovem de 25, 30 anos, quantos filhos ela vai querer ter, ela vai me dizer no máximo estourando 2 filhos. Então, logicamente, você vai ter, com o passar do tempo,
menos pessoas na base financiando os que estão aposentados. Então mudou a realidade demográfica, a gente tem que rediscutir a questão previdenciária. O que falta muitas vezes para que haja um entendimento da questão é transparência na exposição dos números. O governo ele joga os dados com uma contabilidade muitas vezes artificial, direcionada para provocar a figura do déficit previdenciário. E como é que ele faz isso? Eu dou um exemplo claro para você aqui. Vamos supor que a gente está com uma dificuldade financeira em casa. Então, olha, meu orçamento está apertado, eu não consigo mais gastar, não tenho de onde tirar. Aí surge uma ideia de um dos filhos, olha, vamos fazer uma viagem internacional, vamos começar a poupar aqui 30% do que a gente ganha para, na verdade, gastar com a viagem internacional. Aí o pai chega e pergunta, olha, eu já não tenho nem mais dinheiro para pagar as contas sem pensar em viagem internacional, como é que eu vou tirar mais isso aqui para gastar com uma coisa que é supérflua? Que na verdade não é tão imprescindível. É basicamente o que o governo está fazendo. Ele simplesmente diz que não tem dinheiro na Previdência, que a Previdência está quebrada, que se não reformar hoje não consegue pagar amanhã, mas 30% da arrecadação da Previdência ele tira para gastar com outras questões. Então é fácil de você desconstruir o argumento do governo quando você percebe claramente que ele mesmo dizendo que não tem dinheiro, ele permite que o dinheiro da Previdência seja retirado para gastar com outras questões. Muito simples, Ney. O Mário Neto fez um questionamento inicial, né? Por que o Congresso está lá para nos representar, né? Não tem nos representados. Está aí, né? Eu já disse a pesquisa da Datafolha, né? 71% contrário à reforma da Previdência. Na verdade, Mário Neto, o Congresso Nacional ele teve um enxugamento muito grande da base representativa dos trabalhadores. Consequentemente, ele teve um crescimento amplo da base empresarial. Não é? E nós sabemos que a imensa maioria do que está ali dentro do Congresso Nacional chegou por meio de financiamento de empresas. Financiamento legais e ilegais também. Não é? Os chamados Caixa 2 que tem aí e que estão sendo trazidos à tona. Então, com isso, você tem um comprometimento muito grande dos senhores parlamentares com aquela base que os elegeu, com aquela base que os financiou, porque eles ali representariam uns anseios daquela classe empresarial. Eu até entendo, Mário, por exemplo, essa reforma trabalhista acabou de ser aprovada agora. Isso é uma coisa danosa, tanto para o empregador como para o empregado, porque, na verdade, você tinha que trabalhar para derrubar essa tributação, para você ter uma tributação que atenda melhor os anseios, que tenha uma distribuidade melhor, mas não, você foi justamente focar em cima do trabalhador. E a gente vai continuar discutindo no último bloco do programa em off dessa noite. Bom, chegamos ao último bloco, a última parte do programa em off desse domingo, conversando a respeito da reforma previdenciária com os advogados Ney Araújo e Almir Reis. Bom, e o que esperar daqui para frente, senhores? Nós estamos nesse impasse, o governo não tem tanta força, o senhor já colocou, para aprovar a reforma como um todo, está tentando fatiar. E o que esperar daqui para frente em relação a esta reforma da Previdência? Bem, Mário, eu espero que essas duríssimas lições, não é, esses duríssimos momentos que nós estamos passando por eles, que nós saibamos tirar o proveito disso, que nós saibamos tirar as lições. Tá? Nós estamos numa situação tão difícil, um presidente que pode cair a qualquer momento, o que poderá assumir, ou que, obedecendo, não é, a lei, será o Rodrigo Maia, mas também que está sendo investigado. Então, tudo isso leva a uma incerteza, leva a uma insegurança. E quando você tem aí escancarado o comprometimento da administração pública com procedimento ilegal, né, Lava Jato, Mensalão e tantos outros escândalos, então, realmente, eu espero que isso possa trazer lições positivas e que nós possamos superar estes momentos. Momento de crise como esse não seria o momento próprio para fazer reforma trabalhista, não seria
momento próprio para fazer reforma previdenciária. E como na campanha de 2014, que Temer era componente como vice-presidente da chapa, o que se alardeava mesmo que a vaca tossisse, não seria ferido os direitos dos trabalhadores. E o que nós estamos assistindo é justamente o contrário. O contrário. Os trabalhadores, os menos favorecidos, aqueles menos assistidos, que estão pagando toda essa conta aí de depósitos na Suíça, de transferências milionárias, bilionárias. Então, eu espero que seja um aprendizado duro, mas que seja. Mas quem disse isso, me parece, foi a Dilma Rousseff, né? Nem que a vaca tusse. Está bem gravado. Né? Eu me lembro até o mês que ela disse isso, foi no mês de dezembro. Mas aí tem quem diga, tudo bem, Temer era da chapa dela, mas ele é diferente dela. Mas é uma unicidade, né? Tanto é que na vacância, quem assume? Assume o vice-presidente. Como agora, se sai o Temer, não é quem vai ocupar a vaga dele? Justamente o Rodrigo Maia. Está obedecendo à sucessão estabelecida no nosso regime democrático. Importantíssimo, outro ponto que é bem relevante é que esse governo que assumiu agora, depois da vacância do cargo de presidente, prometeu que não haveria aumento de impostos. Acho que você lembra que a Fiesp, que foi uma grande financiadora na caída da Dilma e na ascensão do Michel, tinha aquele pato lá na Avenida Paulista em São Paulo, não vou pagar o pato, não vou pagar o pato. E agora... o pato voltou. Há 2 dias atrás, nós tivemos o aumento de impostos que estão elevando o preço, já elevaram o preço do combustível, né? Mais de 40 centavos do dia para a noite, mais de 10% do que eu gasto por mês para me deslocar de um canto para outro, além do custo que a gente tem com carro, de impostos, de manutenção, mais 40 centavos por cada litro de combustível. Mário, esse governo foi o que assumiu dizendo que não, meu compromisso é de organizar as contas, não vou precisar aumentar impostos. Quase um ano depois, um aumento assustador. As contas não estão organizadas. Não está organizada, a gente vive um momento de recessão econômica, o desemprego não cessou como prometido, pelo contrário, a gente tem ali tendências no médio prazo, talvez, de reorganização, mas continua em ascensão. Ney me falou de 16 milhões de desempregados. O dado não, desempregados não. 16 milhões de empregados com carteira sem assinatura. São 14 milhões de desempregados. Então é um número elevadíssimo. Muita gente, na verdade, precisando de emprego. Eu tenho amigos pessoais que tinham cargos muito bons, funções muito boas, que hoje eu olho para eles desempregados. Por quê? Entendeu? Por conta da roubalheira aqui. Hoje, na verdade, é regra. Dificilmente vai achar um político um correto que, na verdade, tenha uma visão pública da questão e que esteja ali, na verdade, para realmente promover o bem-estar social, para tentar, na verdade, trazer melhorias para a população. Isso não deveria ser a regra. Deveria ser a regra você, na verdade, ter um mandato voltado para a causa pública, realmente, de você. Ô Mário, já é o terceiro motivador de doenças, né, de benefícios pagos pela Previdência Social, justamente esses benefícios gerados. O desempregado, não é? Ele acaba estressado, não é? E isso é um motivo gerador de doenças. Essas incertezas com essas reformas, passa ou não passa, vem ou não vem, eu vou conseguir me aposentar, eu não vou. Então, tudo isso tem carreado um número impressionante de pessoas adoecidas para a Previdência Social. Então, parece que eles estão trabalhando mesmo para destruir a Previdência, ou seja, cada dia mais oneram a Previdência, não é? Você não tem saúde, não é? Planos de saúde são absurdos. Então, você não tem uma assistência do Estado. Nós pagamos impostos como o primeiro mundo, como Inglaterra, como Dinamarca. Mas quando é para haver a contrapartida, aí sim, aí nós vamos ser África. País como Gana, como Moçambique. É como Delfim Neto disse há 30 anos atrás. O Brasil deveria se chamar Engana. Ele disse, eu não estou enganado não, eu sei que engana é com E, mas eu estou dizendo com I, é engana, que é a mistura de Inglaterra como Gana. Paga como Inglaterra e recebe como Gana. Bom, e o que me parece, antes de voltar à questão da reforma,
me parece que fica confuso para o telespectador, o cidadão, o eleitor, é de que o governo alega que precisa economizar e por isso precisa dessas reformas a população tem que dar a parcela de sacrifício dela. Mas, ao mesmo tempo, está negociando lá em Brasília o aumento do teto para as verbas dos partidos, está negociando cargos, está negociando emendas, verbas para emendas dos parlamentares nos seus estados para livrar a pele da cassação, enfim. E fica confuso de você entender como é que o governo está solicitando o sacrifício da população, está aumentando impostos e, ao mesmo tempo, está gastando tanto. Mário, eu agradeço pela oportunidade de falar sobre essa temática, que realmente é totalmente incompreensível. Como é que eu quero sacrificar um trabalhador, um estivador do porto que ia se aposentar ali depois de 35 anos de contribuição, não vai poder mais, tem que esperar uma idade mínima de 65 anos. Como é que eu vou alcançar uma idade mínima de 65 anos carregando toneladas de peso nas costas? É impossível. Mas ao mesmo tempo que ele pede o sacrifício desse trabalhador, ele diz, olha, é o seguinte, agora que eu não posso mais ter minha campanha financiada pelas empresas, pelas pessoas jurídicas, eu quero que o governo banque a minha campanha eleitoral. É muita cara de pau, Mário. Então, eu quero retirar benefícios dos trabalhadores. Eu quero um eletricista em cima da escada num poste com 64 anos de idade. Mas para fazer minha campanha, eu quero que você aumente aí o fundo partidário, que é o dinheiro hoje que é utilizado para financiar boa parte das campanhas, a deputado, a senador, a governador, a presidente, a vereador. Então, é uma imoralidade, é um absurdo, é um contrassenso você exigir uma contrapartida de um trabalhador que se esforçou, que contribuiu pensando que as regras seriam aquelas até ele aposentar e do dia para a noite, na véspera, você não vai dar mais, tu está me dando um gasto muito grande. Lembro você, Mário, que a média de aposentadoria, de valor final de benefícios pagos pelo INSS é cerca de R$ 1.200. Então devia ter um plebiscito, um referendo, para saber como o trabalhador quer gastar esse dinheiro dele. Se é para financiar o fundo partidário ou se é para garantir o pagamento da aposentadoria dele. Ô Mário, só na Previdência Social nós temos um ralo não, nós temos diversos ralos. Por exemplo, a sonegação é exorbitante. A sonegação aqui, estatística da própria ONU, né, que no Brasil são sonegados 27% dos impostos, entre eles as contribuições previdenciárias. Então, é muito grande a sonegação, mas não fica só nisso. A má gestão que há na Previdência Social, possibilitando fraudes, a má gestão também quanto à desvinculação de receitas da União, a chamada DRU, que era 20% até 31 de dezembro passado. Vamos agora explicar passou a bem 30. essa questão da desvinculação da Receita da União, a DRU, porque muita gente não sabe que isso existe. O que é isso? O governo recebe esses valores que deveriam ir, por exemplo, para a Previdência Social, mas eles entram nessa desvinculação. O que é isso? Eles retiram esse dinheiro que deveria ir para a Previdência e colocam onde quiser, né? Não é mais ou menos isso? Já até falei hoje, não é, que são 7 itens lá destinados para o custeio da Seguridade Social. Lembra? Que é a contribuição empregado, empregador, mais COFINS, mais PIS, mais concurso de prognóstico das loterias, etc. Então, tudo isso, de tudo que é arrecadado, aí o governo, a partir de 1º de janeiro desse ano, passou a retirar 30%. E ele vai pegar isso, vai tirar da Seguridade Social e vai gastar aonde ele quiser. Por isso que se diz desvinculação. Desvinculação de receitas da União. E isso tem sido E não precisa prestar conta? Não. Isso tem sido principalmente para pagar juros da dívida. Juros da dívida. Que é uma dívida que não foi auditada. Que é a grande suspeita sobre essa dívida. Mas eu falava, não é, nos ralos que há na Previdência Social, eu disse da sonegação, que é altíssima, eu disse da desvinculação de receita, que é a DRU, que retira tudo isso, falei também da má gestão, e se não bastasse isso, vieram também as desonerações, ou seja, determinado segmento, né, econômico foi concedido a eles, a partir de 2011, arrecadação menor para a Previdência Social. Agora, em troca de quê? Não houve nenhuma exigência de contrapartida.
Então, aquelas empresas que entenderam por demitir os seus empregados e aplicar esse seria da Previdência no seu capital de giro ou outro tipo de investimento que quisesse fazer, fizeram. Então, são vários itens, né? O INSS mantém aí em todo o Brasil um número imenso de imóveis, não é, que só está dando despesa. Não é? Tem que... E para a gente ir para a reta final do nosso programa, eu queria lançar um desafio aos senhores. É fato, os senhores concordam, que há a necessidade de algum tipo de reforma, por conta do tempo que existe e tal. Enfim, mas que reforma seria ideal? E há ainda a possibilidade desta reforma ser efetivada? Com certeza, Mário, com certeza. Até para que o nosso telespectador tenha um pouco de esperança em relação ainda ao que pode acontecer. É muito boa a tua pergunta, porque muitas vezes, ele fala que tem que ter reforma, mas qual a reforma que ele defende que tem que existir? Eu, pessoalmente, defendo que deve existir uma idade mínima para aposentadoria, mas respeitadas as questões particulares, as regionalidades. Como é que eu vou exigir idade mínima de uma pessoa que trabalha, por exemplo, exposta a um ruído gigante, um ruído de 95 decibéis? Para essa situação, a medicina comprova que se ele passar mais de 25 anos exposto àquele tipo de agente nocivo... Por exemplo, um trabalhador que trabalha com uma britadeira. Pronto, uma britadeira, um exemplo clássico. É um ruído gigante. Está comprovado cientificamente. Além da vibração, né, que também é danosa. Se ele danosa. passar mais de 25 anos, o que ele vai ter ali de perda da saúde, quem vai gastar com isso é o governo depois, por meio do SUS, na verdade não compensa que ele continue trabalhando. Então, você paga uma contribuição adicional para financiar esse tipo de benefício. Mas o governo entende que, na verdade, não. Mesmo essas pessoas que trabalham com exposição a fatores de risco devem aposentar tão somente a partir de 55 anos. Já seria uma categoria diferenciada, porque a regra geral vai para 65, mas a gente acredita que ainda assim é exigir demais. Quando você mexe com saúde, você tem que observar, na verdade, o que cientificamente está comprovado que é danoso. Mas dou um exemplo clássico aqui para você, Mário. Para quem não sabe, em casa, ainda existe a possibilidade de filhas de militares, ainda que casadas, se o militar ingressou antes de 2001, delas vierem a receber a pensão dos pais. E são pensões gordas, de 20, 25, 30 mil reais. Tu acha razoável exigir do estivador, de uma pessoa que trabalha com a britadeira, que ele fique até 65 anos, mas ao mesmo tempo eu permita que a filha de um militar, só porque é filha de militar e sem demérito algum à carreira militar, eu sou fã incondicional das Forças Armadas, mas é impossível que você permita uma concessão de uma pensão para uma filha casada que tenha renda própria e que não dependa daqueles valores. Isso é absurdo. Então eu defendo que numa situação como essa, a gente tem que enxugar de onde pode tirar. E quem na verdade tem mais recursos tem que ser mais comprometido onde haja um menor sacrifício, então? Exatamente isso, Mário. Então, a gente tem de onde tirar, na verdade, sem sacrificar os mais pobres. Aqueles que ganham tão somente um salário mínimo por mês e que, na verdade, tudo que eles ganham, eles dão de volta para o Estado. Porque se eu vou ali e compro 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão, um pedaço daquilo que eu estou pagando volta para o Estado por meio dos impostos. Então, a gente tem que tirar, na verdade, e sacrificar o mínimo possível de quem menos pode, eventualmente, comprometer alguma coisa. Mário, nós estamos aqui dentro de um prédio. Se eu vou fazer alguma reforma nesse prédio, principalmente reforma estrutural, né, que é muito diferente de pintar a parede. Se eu vou mexer na base dele, eu preciso de quê? Eu preciso de estudos técnicos que me digam o que realmente deve ser feito e o que pode ser feito. Porque se eu não fizer bem, se eu não fizer o certo, esse prédio vem abaixo, ele vai desabar. Assim é a Previdência. A Previdência, no mundo, não é no Brasil, no mundo, você não faz Previdência para hoje, você faz no mínimo para 50 anos à frente. Então, é por isso que você precisa saber exatamente qual é a situação da Previdência Social. No Brasil, por exemplo, eu só posso fazer isso se passar por uma ampla auditoria, para se conhecer realmente quais são os males e o bem da Previdência Social. Conhecido essa auditoria, aí você poderá, então, partir para os estudos atuariais, os estudos financeiros, que vão projetar as modificações que você pretenda incluir para projetar isso, pelo menos para 50 anos. Feito tudo isso, é evidente que você vai chamar os segmentos da sociedade, vai botar na mesa para eles.
O que é que nós queremos da nossa Previdência Social? Onde nós podemos ir e estaremos caminhando bem, onde nós podemos ir e cair no fosso. Então, vamos fazer. Sou amplamente favorável, sim, à necessidade constante de reforma trabalhista, reforma previdenciária. Aham. Mas que aconteça Dentro dos parâmetros de segurança, não feita da noite para o dia, não feita goela abaixo, não feita somente sentado com um banqueiro, Mário Neto. Marcelo Abirrama, que é um dos mentores dessa reforma, porque Temer, quando chegou lá como presidente, a primeira coisa que ele fez foi extinguir o Ministério da Previdência Social. E aí ele fatiou parte na Fazenda, parte lá no Agrário, e entregou como secretário Marcelo Abirramia. E ele, você pega a pauta dele e você vai verificar bancos nacionais, bancos internacionais e empresas seguradoras. E digo mais, tem aí uma dívida de 500 bilhões de reais. Devedores, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, JBS, que já deve mais de 2 bilhões, e o governo não quer cobrar essa dívida. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Almir Reis, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Mário, foi um prazer enorme e estou sempre à sua disposição. Ney Araújo. Mário, é sempre bom estar num programa desse, inteligente, com um grande entrevistador como é você, um e com comunicador. grandes entrevistados também. E com grande apoio grande técnico. audiência dessas pessoas que estão acompanhando até esse momento. Eu agradeço aos senhores, agradeço a você também. Um bom restante de domingo, uma ótima semana e até o próximo Programa em Off.